Capítulo 297. Mudança repentina. A multidão barulhenta começou a correr em direção a um determinado estágio de teste da espada. Fei só viu isso antes em sua vida anterior, quando uma celebridade apareceu na rua. Muitas pessoas na multidão eram pisadas e perderam seus sapatos, e alguns poetas viajantes que lideravam a corrida foram puxados para trás por pessoas que tiveram suas vestes rasgadas. As pessoas menos afortunadas caíram e foram ultrapassadas por muitas outras. Elas quase morreram. Foi caótico. Vamos ver quem se atreve a se chamar a deusa número 1 dos reinos afiliados. E, definitivamente é a minha Ângela que merece esse nome. Fei provocou sua noiva enquanto ele puxava as mãos dela. Uma força invisível e leve emitida de seu corpo, e ninguém poderia chegar muito perto deles. Logo, os dois chegaram ao estágio N14 de teste das espadas. O palco em si foi cercado por mais de 4.000 pessoas, e estava lotado. Isso era mais do que o público nas batalhas de Chambord e outros reinos afiliados de nível 1. Alguns dos jovens excessivamente confiantes já tinham presentes e rosas em suas mãos enquanto aplaudiam o nome de Cindy. Fei exerceu ligeiramente sua força e criou algum espaço. Ele não queria que Ângela fosse espremida. Antes do jogo começar e antes de Cindy subir ao palco, a atmosfera já estava no clímax. Das conversas ao seu redor, Fei ouviu dizer que o reino Bolan era um reino afiliado de nível 3 intermediário, e eles não eram o favorito da multidão. Mas durante a partida de ontem, a princesa Cindy de Bolan incrivelmente matou um mestre guerreiro de um reino afiliado de nível 2 com um ataque. Isso chocou muita gente, e Matt-Razi, que era o poeta viajante número 1 do Império, passou e comentou que a princesa Cindy seria uma das 3 melhores candidatas nos jogos de ranqueamento do reino. Matt-Razi nunca errou, isso fez com que a princesa Cindy, que já era bonita, ganhasse muita fama. Alguns dos poetas viajantes deram a ela o nome deusa número 1 dos reinos afiliados, e muitos homens se apaixonaram por ela. Em pouco tempo, ela ganhou muita popularidade, e sua fama estava no mesmo nível das duas lendas, Onisvord e o rei de Chambord. Matt-Razi disse que ela vai estar no top 3. Fei ficou um pouco surpreso. Matt-Razi apareceu quando Fei estava lutando contra os cavaleiros executivos. Embora o homem não mostrasse muito de si mesmo, Fei sabia que esse homem tinha uma força oculta muito poderosa. O homem que foi nomeado poeta itinerante número 1 do Império deve ter uma grande habilidade de observação e identificação. Desde que Matt-Razi deu tantos elogios, esta princesa de Bolan deve ter alguns truques na manga. Enquanto as pessoas em volta dele falavam mais e mais, Fei ficou um pouco interessada nessa garota. Logo os jogos começaram. Nas primeiras rodadas, os participantes do reino de Bolan eram todos homens. Eles venceram 2 dos 5 jogos individuais. O desempenho foi realmente médio, e Fei estava ficando um pouco impaciente. De repente, uma figura vermelha apareceu no palco. Princesa Cindy. Ela era absolutamente linda. Como uma deusa, até mesmo sua expressão carrancuda movia muitos homens. A armadura mágica vermelha protegia seus braços e torso, e sua cintura fina estava exposta. Sua saia vermelha cobria sua bunda e 1/3 de suas pernas, e o resto de suas pernas estavam nuas, mas protegidas pela energia mágica vermelha que emanava da armadura. A maior parte de seu cabelo vermelho estava amarrada atrás de sua cabeça por uma faixa de seda branca, e alguns dos cabelos ao lado de seu rosto tremulavam ao vento. O que era mais atraente era uma varinha vermelha com cerca de 150 centímetros de comprimento. Havia uma joia mágica vermelha embutida na varinha e era do tamanho do olho de um dragão. Uma maga. Fei ficou surpreso novamente. Foi a primeira vez que ele viu uma maga nos estágios do teste da espada. Embora o mago fosse uma das profissões dominantes, havia muito menos magos do que guerreiros. Mago era uma profissão cara e nobre. Muitos recursos eram necessários para cultivar o mago, pois a quantidade era comparável a equipar e manter uma tropa de cavalaria pesada.
Portanto, havia muito menos magos nesta competição, pois qualquer perda seria devastadora. Fei não esperava que o reino Bulan tivesse um mago tão poderoso. A armadura que esta garota usava era um poderoso conjunto de magia. Círculos de energias mágicas vermelhas surgiram ao redor da princesa Cindy como as ondas no oceano, e Fei, que era um bárbaro nível 54, não conseguia detectar claramente o nível dela. Ela era alguém que Fei tinha que respeitar. Como se ela sentisse o olhar, Cindy olhou para Fei enquanto as luzes piscavam em seus olhos. Era uma mágica de detecção avançada. Embora a poderosa magia rapidamente examinasse o corpo de Fei, a princesa de Bulan sacudiu a cabeça. Ela pensou que estava alucinando desde que ela não descobriu nada. Fei, que estava sob o manto da capa, sorriu. Apenas um mestre guerreiro como aquele homem misterioso pode ver através de seu campo de força bárbaro. Além disso, havia muita diferença entre a estrutura de poder dos guerreiros e magos em Azeroth e as 7 profissões em Diablo Vorut. Os 7 tipos diferentes de poder do mundo de Diablo não continham energia de guerreiro ou energia mágica, então eles eram difíceis de detectar. Fei logo deixou o palco N14 com Angela. Ele não ficou para a batalha. O rei tinha certeza de que Mathazi estava certo, essa princesa definitivamente seria capaz de entrar no top 3. Ninguém na região de batalha era uma ameaça para ela. Não esperava encontrar tantas pessoas poderosas quando eu só queria passar algum tempo com Angela. Parece que esta competição não é tão chata como eu pensava. Fei se interessou lentamente pela competição. Depois de percorrerem outras etapas, já era meio-dia. Fei e Angela chegaram a um bom restaurante e planejavam desfrutar de um almoço tranquilo. Quando se sentaram, as 4 principais legiões de batalha do Império, Chicote do Senhor do Trovão, Raiva do Lorde do Fogo, Legião Gigantesca de Madeira, Legião da Nevasca, que cercava a área do acampamento, começaram a fazer movimentos, como o barulho de clarim estridente soou. Todo mundo na área do acampamento ficou rígido. Esta corneta expressão de Fei mudou de cor. Este é o sinal de alerta para uma guerra completa. O que aconteceu? Esse barulho poderia ser que a batalha entre Spartax e Zenith na fronteira tenha mudado. Um barulho de corneta parecido com um trovão soou em toda a área do acampamento e na capital. Fei já não estava com disposição para um almoço. Depois que ele e Angela comeram um pouco, voltaram para o acampamento de Chambord. Logo, uma notícia chocante se espalhou na área do acampamento. Depois de mais de meio mês de batalha ao redor da fronteira, a situação piorou de repente. As tropas do Império Spartax repentinamente romperam a linha de defesa que Zenith colocou no local-chave do sul, cidade de Razer, e uma das 10 principais legiões de batalhas Legião da Neve Noturna, que tinha 20.000 soldados de elite, foi eliminada. O segundo general mais famoso do Zenith, Bolunzang, não estava disposto a recuar. Ele sentiu como se tivesse falhado com o imperador, que depositou sua confiança nele. Ele lutou contra o inimigo com seus 100 guardas e ficou na cidade de Razor. Agora, ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. Em uma noite, o Império Spartax de repente enviou reforços, e mais de 60.000 soldados de elite Spartax empurraram 150 quilômetros para dentro dos territórios de Zenith. 3 regiões do sul de Zenith caíram nas mãos de Spartax. A estrutura política das 3 regiões foi rasgada e dezenas de milhares de funcionários e pessoas nobres foram mortos. A guerra se espalhou para o centro de Zenith, e numerosos moradores de rua e soldados derrotados correram para a capital. Sem defesa adequada e terreno ruim, os soldados de Spartax empurraram Zenith como um bastão de ferro quente que se apunhalou em um bloco de queijo. Para Zenith, a situação se transformou no pior. Se os soldados de Spartax avançassem por mais 150 quilômetros, eles estariam em São Petersburgo. A notícia chocou e assustou muita gente.